E aí, amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Esse vídeo vai ser um especial pela ocasião de a gente ter chegado a 1 milhão de inscritos e ele vai ser de uma forma bem diferente do que eu normalmente faço, beleza? Eu queria contar para vocês toda a trajetória da minha vida que levou a criar o canal no YouTube, né? E a chegar nesse 1 milhão de inscritos por aqui. E eu planejo contar tudo isso de forma sincera, né? Com detalhes que talvez aí a maior parte deles vocês nunca souberam e também sem pressa nenhuma, tá? Eu vou fazer de forma bem tranquila e vai ser quase assim que no formato de um podcast, né? Comigo conversando com vocês e para não deixar o vídeo tão parado, só com uma imagem estática assim, vai ficar rolando gameplays de FIFA aí na tela. Beleza? Mas elas não têm nenhuma relação com o que eu tô falando na maior parte do tempo. Antes da gente começar, eu queria muito agradecer vocês por ter alcançado essa marca de 1 milhão de inscritos. Aqui a gente costuma contabilizar em termos de estádios lotados, né? E o Camp Nou do Barcelona é o melhor para fazer isso, porque ele tem quase 100 mil de capacidade total, cravadaço. Então, com 1 milhão, a gente chega à marca de mais de 10 Camp Nous lotados, né? É uma coisa muito impressionante. Eu já fui no Camp Nou e sei como ele é grandioso, né? E tudo isso seria impossível sem vocês, obviamente, né? E muita coisa que eu consegui na minha vida se deve a essa minha trajetória que eu vou explicar com detalhes pra vocês, beleza? Eu recebi muitas mensagens carinhosas nos últimos dias em todas as minhas redes sociais aí, e é impossível responder a todos vocês, mas eu agradeço de verdade cada um, porque, cara, obviamente eu tô criando conteúdo, não é pro nada, não é pra parede, é pra vocês. Então quando você, num mundo onde todo mundo tá querendo a sua atenção, todas as plataformas, todos os criadores de conteúdo, todos os anúncios, todos os canais, tudo quer que você preste atenção, onde a atenção é a moeda mais importante, você está dedicando muitas vezes atenção ao meu canal. Você está clicando aqui, chegando aqui, colando aqui, assistindo os vídeos, comentando, dando like. Isso é muito fantástico, eu sou muito grato, beleza? A cada um de vocês aí, de verdade. Então, depois desse agradecimento, eu queria começar a contar a minha história. E eu queria lembrar que eu vou contar com calma, né? Com bastante detalhes. Então, se você estiver interessado, talvez seja um vídeo para mais ouvir do que ver, né? De repente, para ficar ouvindo enquanto você corre, se exercita, lava a louça, se locomove aí, né? Pro trabalho, pra faculdade, pra escola, algo assim, beleza? Quase como um podcast mesmo. Eu também queria deixar claro que isso aqui não é uma retrospectiva do canal. Eu não vou ficar falando da série do GCP, por exemplo, ou ficar relembrando do Gold Bike do Merito Benítez. Não, vai ser mais um papo sobre a minha trajetória e de tudo que aconteceu comigo até chegar nesse 1 milhão de subs, né? Eu acredito que vai ser um conteúdo mais para quem realmente gosta muito do meu trabalho, para quem acompanha de repente um pouquinho mais de tempo, né? Então talvez não tanto aí para quem assiste mais casualmente de vez em quando, mas de qualquer maneira, vocês todos estão mais do que convidados para continuarem ouvindo, né? Obviamente. Então, bora lá. Eu certamente vou esquecer de alguns detalhes enquanto eu conto tudo, mas eu queria começar com um background geral de quem eu sou, da onde que eu surgi, né? E como é que foi a minha infância, porque, cara, o que eu quero mostrar nesse vídeo especial aqui, que talvez fique até bastante longo, né? É como as coisas que aconteceram, pelo menos pra mim, não foram do acaso, né? Elas foram uma sequência de fatos que vem moldando uma história basicamente desde que eu sou pequeno. As partes mais relevantes, obviamente, já depois de eu ser adulto, né? Mas desde que eu sou pequeno, digamos que os caminhos da vida vêm me trazendo para onde eu estou hoje, beleza? Então o que eu queria falar primeiramente sobre a minha infância, de mais relevante aqui para a história, não vou contar a história da minha vida, eu vou tentar contar tudo coisas que tenham a ver com o canal, né? Com o que eu tô passando hoje em dia. Então o fato mais importante da minha infância, levando em conta esse espectro aí, né? É que eu joguei muito futebol quando eu era pequeno. Eu gostava muito de futebol e jogava muitos games de futebol. Então eu me lembro, por exemplo, eu tive a sorte de ter um Super Nintendo quando eu era criança e tive joguinhos lá como o Ronaldinho Soccer, né? E eu lembro até hoje, por exemplo, de um gol que eu fiz pegando o Criciúma, se eu não estou enganado, um gol quase da lateral assim, que entrou e pra minha cabeça, como uma criança pequena, tipo, foi uma coisa muito inacreditável. Acho que foi um jogo que eu venci por 2-1 com aquele golaço que eu fiz quase da lateral, né? E eu também lembro assim de passar tardes jogando outro joguinho de futebol lá, que era o International Superstar Soccer Pro 98,
né? Que era um jogo aí com seleções daquele ano de 98, onde tinham jogadores do Brasil, por exemplo, que eu mais gostava, né? Que tinham nomes que não eram reais, por causa de problemas de licenciamento, acredito eu, já naquela época. Eu era uma criança, mano, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas já tinha problemas de licenciamento afetando as minhas jogatinas. Então, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno era o famoso Ronaride, né? Então esse jogo aí eu joguei até cansar quando eu era moleque, só pra dar um exemplo pra vocês, né? E eu também tive a sorte de ter PC desde que eu era pequeno. E não era muito comum naquela época, hoje em dia todo mundo tem um celular, mas a gente tá falando de outros momentos, né? Metade pro final da década de 90, eu sou do ano de 1990, né? E eu lembro de ter um computador desde a época da internet discada, quando a gente só podia entrar na internet depois da meia-noite ou durante os finais de semana, que tinha o pagamento de apenas um pulso de telefone, né? Porque a internet ela vinha pelo cabo do telefone, pelo sinal de telefone, era assim que as coisas funcionavam até o momento que depois aí tivemos internet a cabo, né? Mas enfim, eu lembro claramente de ser viciadinho em games quando eu era aí pré-adolescente, né? Varava as madrugadas jogando qualquer coisa. Então quando eu era moleque, por exemplo, tinha um joguinho lá de snowboard que chamava Cool Borders 3, que eu joguei até cansar e ficava anotando no meu caderno mesmo, cara, assim, caneta no papel, né, todas as manobras uma por uma e os combos para poder fazer nas fases e aumentar a minha pontuação. Mesma coisa de Mortal Kombat, que era um jogo que eu gostava muito quando eu era moleque. E cara, ficava anotando todos os fatalities, babalities, animalities e a desgraça toda num caderno, né? Então assim, eu investia tempo e também assim esforço nos games para conseguir jogar bem e bem, né? Então desde pequeno eu sempre me identifiquei com jogos, com videogames, né? Mas isso pra mim foi se perdendo um pouco quando eu virei um pouquinho mais adolescente e depois um jovem adulto. Acredito que muito por não ter um videogame, né? Eu passei muitos anos sem ter nenhum console nem nada. E eu não tive muitos na vida, na verdade, né? Eu sempre, desde moleque, fui mais de PC mesmo. E o meu PC durante muitos anos também, e depois meu notebook, né? Que eu passei a ter quando eu era um jovem adulto aí, não rodava lá muita coisa. Então tem um período da minha vida, durante bons anos ali, eu diria que pelo menos uns 6 anos mais ou menos, em que a minha experiência de jogos era basicamente Football Manager, só. Mas enfim, o meu background aí é de um camarada que já gostava de games, gostava muito de futebol e que por muito tempo ficou jogando só Football Manager. Pra vocês verem como as coisas são concatenadas, né? Muitas coisas vão se desenvolvendo ao longo de muitos anos pra acontecer alguma coisa na sua vida lá na frente, pelo menos foi assim comigo. Mas eu queria pular já essa parte e avançar uns anos pra quando eu fui pra faculdade, né? Eu entrei na universidade em 2008. Para quem não sabe, eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu cursei administração e economia, foram 2 graduações ao mesmo tempo e o mundo era outro naquela época, né? A gente ainda estava na transição digital. O primeiro smartphone tinha sido lançado há pouquíssimo tempo, acredito que foi o iPhone em 2007, né? Ou pelo menos o smartphone de maior relevância, assim. E para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso todo de administração na Universidade Federal de Santa Catarina, que não serviu para quase nada, porque ele era completamente focado no mundo offline, no mundo analógico, nos negócios das antigas. Eu não lembro de ter tido uma aula completa sobre redes sociais, por exemplo. A gente ainda estava em estágios embrionários ali da internet, como a gente conhece hoje, e o currículo da faculdade certamente não estava atualizado para lidar com as mudanças que vinham pela frente. Então a faculdade estava preparando os alunos para um mundo que não existia mais em grande parte, um mundo offline, analógico, desligado, antigo. A gente estudou intensamente, por exemplo, o Fordismo na faculdade, que foi muito importante, é claro, mas a gente nunca sequer pincelou nenhuma linha, né, sobre trabalho remoto, sobre freelancer, né, trabalhar pela internet aí para diferentes empregadores, saindo daquele padrão de você ter apenas um trabalho fixo. A gente nunca nem ouviu falar na faculdade naquela época no que era essa vida que se tornou hoje em dia, que gira ao redor das plataformas de conteúdo, ou a gente nunca sequer
tocou no assunto da jornada de um cliente numa loja virtual. Então eu considero que o currículo que eu cursei naquela universidade acabou sendo muito atrasado num momento bastante ruim, porque era no momento exatamente de transição do mundo inteiro para o digital de forma massiva. E pouco eu aprendi na faculdade sobre o digital. Mas querendo ou não, era o caminho que eu estava seguindo naquela época, né, fazendo faculdades aí que me levariam a trabalhar em empresas, né, com empregos aí de escritório, onde provavelmente um dia eu teria que trabalhar de terno, seguindo ordens, cumprindo horários, aquela coisa, né? Mas eu achava que era isso que eu queria. E em 2012, quando eu tô terminando de me formar nas duas graduações, surge a oportunidade então de eu ir para a China trabalhar, né? E lá eu fui porque eu queria algo muito diferente. Eu via muitas pessoas do meu entorno planejando algumas carreiras que eu considerava um pouco menos, digamos, emocionantes, e eu tava pronto para alguma coisa bem diferentona, né? Então quando veio essa oportunidade da China, eu meio que nem pensei duas vezes e aceitei. E lá na China, o ano é 2013 quando eu me mudo para lá, e acontece algo muito importante, né, que basicamente ajudou a pavimentar todo o meu caminho até esse 1 milhão. Beleza? Que é o seguinte, rapaziada, em Floripa, onde eu morei e cresci, estudei, me formei, eu sempre tive um círculo de amigos bastante grande, bastante unido. A gente sempre fazia tudo juntos, nunca tive nenhum problema com amizades. Porém, quando chegou na China, apesar de eu ter feito lá um semestre de chinês na universidade de Shenzhen, né, ou Shenzhen, lá na China, onde eu morava, e onde eu consegui conhecer alguns outros estudantes, alguns brasileiros, estudantes internacionais, onde eu consegui criar algumas amizades, fazer algumas coisas fora do horário de aula e tal. Apesar disso, nenhum deles se tornou um grande amigo. Então, naquele momento em 2013, foi quando eu diria que eu comecei a buscar um pouco de refúgio na internet, tipo vendo vídeos, né? Acredito que muitos de vocês devem se identificar com esse sentimento de acompanhar de repente um criador de conteúdo e meio que quase se sentir amigo da pessoa e acompanhar a trajetória dela. Mas pra mim o YouTube ainda era uma coisa muito pouco presente na minha vida. Hoje em dia o YouTube é obviamente gigantesco, mas em 2013, a gente tá falando aí já de 9 anos atrás, ele ainda não era nem perto do tamanho que é hoje. E muito menos tinha-se essa noção de que as pessoas poderiam fazer, sei lá, canais e criar conteúdo recorrente, crescer no YouTube, ganhar a vida no YouTube. Isso não existia na época, né? Era outro mundo. Mas de qualquer maneira, eu tava assistindo alguns vídeos lá que eu nem sei o que era. Eu lembro que era coisa bem esporádica, não entrava no YouTube tipo, vou no YouTube ver alguma coisa. Não, geralmente era alguém que postava algum link, talvez no Facebook, que era a rede social que eu usava naquela época, ou no Twitter, sei lá. E aí eu acabava parando em um vídeo aleatório, né? E eu acredito que eu tava vendo vídeos tipo sobre política, se eu não tô enganado, quando eu fui parar no vídeo de um camarada falando sobre as diferenças que ele via entre morar no Brasil e morar no Canadá, onde ele morava, né? E eu não tinha a menor ideia de quem era o camarada, mas às vezes você clica nos vídeos assim aleatórios e foi o que aconteceu comigo naquela época, né? Enfim, rapaziada, o camarada era o BRKS Edu. E acredito que era o começo da jornada dele, né? Que acabou virando um cara muito conhecido aí, um dos principais youtubers por muito tempo. E até hoje, né? Tem quase 10 milhões de inscritos, se eu não tô enganado. Um cara bastante relevante no meio dos games. E era um momento em que muitas pessoas que acabaram ficando gigantes no YouTube estavam começando, estavam surgindo, estavam pavimentando os seus primeiros passos na plataforma, né? Se eu não tô enganado aí. E aí é isso que eu gostei muito desse vídeo dele, né? Que não tinha nada a ver com games. Fui dar uma olhada no canal do cara, ver o que era e acabei me deparando com os vídeos de jogos. E como eu falei, não ter amigos acabou fazendo que, pô, de vez em quando no final de semana não saía. Cara, eu abri uma cervejinha lá no meu apartamento, ficava assistindo uma coisa ou outra lá pra relaxar depois de uma semana de trabalho, né? E ficava vendo os vídeos do Edu, né? Naquela época, olha a loucura. Foi o meu primeiro contato com a ideia de que alguém estaria tocando um canal, criando conteúdo recorrente e que se eu voltasse no canal da pessoa depois de alguns dias teria um vídeo novo, sabe assim, com conteúdo fresco. Eu não tinha muito a ideia de que isso acontecia ainda, lembrando que a gente estava no começo de 2013, né? E aí, galera, já nesse começo desse ano aí, eu meio que empolgado com esse negócio aí de criar conteúdo, né? Falando, nossa, que legal que é isso. Eu pensei em fazer conteúdo eu mesmo. E aqui vai um dos primeiros segredos que talvez ninguém saiba, ou quase ninguém saiba aí, né? Que foi quando eu comecei a gravar vídeos sobre a vida na China. Não foram muitos, mas eu tenho a data até exata do primeiro vídeo que eu gravei.
Foi em 9 de março de 2013. Era um vídeo sobre cervejas na China, que nunca foi ao ar. Por quê? Porque lá na China o YouTube é bloqueado. Para você acessar tanto o YouTube quanto outras redes sociais, você tem que usar uma VPN, e por algum motivo eu não consegui, né, fazer o upload daquele vídeo. Eu nem lembro em que canal que eu tentei upar, mas eu lembro que eu tentei upar e não dava, e dava problema. Eu tentei na internet do escritório, na internet lá de casa, e não tava rolando, sei lá o que que era. Acredito que hoje em dia eu teria conseguido resolver, mas até porque hoje em dia tem um monte de canais do YouTube que são feitos e tocados da China, né, então tem como fazer, mas na época eu não sabia fazer, né, mas tudo bem. Dia 16 de março de 2013, uma semana depois, eu já tinha o segundo vídeo, que era sobre o transporte na cidade de Shenzhen, né, ou Shenzhen, aí onde eu morava. Então, bem interessante. Eu tava tentando fazer vídeos ali, talvez para pessoas que fossem morar lá, até porque tinha um fluxo de brasileiros grande, né, que vai lá para fazer compra de produtos chineses. Tem as feiras bastante tradicionais de produtos na cidade de Guangzhou também, que é ali pertinho. Então achei que isso aí poderia ser interessante, e eu tava lá vivendo uma vida, uma cultura totalmente diferente, e isso é empolgante, né, dá vontade de falar. Por isso eu acabei fazendo esses dois vídeos. Eles nunca foram pro ar, né? Eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse começado no YouTube em 2013. Mesmo com um tema assim nada a ver, né? No caso, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Eu acabei saindo da China pouco mais de um ano depois da gravação desses vídeos aí. Mas e se tivesse começado, né? E se? A gente sempre se pergunta. Mas essa vontade de criar alguma coisa continuou latente, né? E em agosto de 2013 eu crio a minha primeira conta de futebol europeu, o Fute Europeu BR, né? Então eu lembro muito claramente, por exemplo, de terminar o meu expediente lá no escritório e ficar depois do trampo, né? Ficava lá no escritório mesmo ainda, tweetando sobre transferências e tal nesse meu perfil do Twitter, que não existe mais, porque ele acabou banido no Twitter por postar vídeos com copyright. Então às vezes rolava tipo, sei lá, um golaço, eu postava lá e não podia. Um dia o Twitter pegou e baniu a conta e eu nunca consegui recuperar. Mas esse Fute Europeu BR, que nasceu então em 2013, foi o precursor do que é hoje o Eurofute. Exatamente, né? Então vocês estão vendo que as coisas aí vão se interligando. Outra coisa que eu fiz em agosto de 2013 foi criar um blog que falava sobre importação de produtos da China. Ali, afinal, era o que eu estava trabalhando, beleza? Eu trabalhava na China num escritório que prestava serviços para uma empresa brasileira para levar produtos chineses, né, no ramo de energia elétrica para o Brasil. É uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, mas naquela época eu achava que esse era o meu caminho, era um caminho bom para mim. A visão de mundo que eu tinha depois de estudar administração e economia era essa, de trabalhar numa empresa, conseguir um cargo massa, de repente ganhar bastante dinheiro com promoções e, né, fazer esse trabalho empresarial aí, que hoje em dia, respeito todo mundo que segue, né? Mas pra mim, hoje em dia, não tem jeito de eu voltar de jeito nenhum. Então, em algum momento, eu acabei enchendo um pouco o saco desse trampo, né? E acabei que comecei a mudar um pouco também o meu entendimento sobre as coisas, né? E essa mudança começou quando eu parei pra pensar o seguinte: cara, se for pra ficar batendo ponto, né? Fazendo horas aqui no escritório, obedecendo ordens e tal, eu preferia que fosse para trabalhar com algo que eu gosto, não com produtos relacionados à geração de energia elétrica, né? Eu falei, cara, o que eu gosto, né, atualmente, assim, com o que eu me identifico? Videogames e futebol. E eu falei, cara, eu vou tentar arranjar um emprego com videogames e futebol, né? E aí aconteceu uma coisa bem louca, que é o seguinte: eu estava morando com a minha esposa na China, na cidade então de Shenzhen, né? Mas ela acabou sendo contratada para trabalhar em uma empresa em Guangzhou, que fica ali perto. Só que lá ela tinha um apartamento pago pela empresa que contratou-a, beleza? E eu fiquei um pouco sem ter onde morar. Por quê? Porque eu não sabia o que ia fazer da minha vida, tava desempregado, procurando emprego, eu não sabia se eu ia conseguir emprego ali na cidade dela ou em outra cidade, então a gente tava com medo de alugar uma coisa pra gente, porque tem que assinar contrato, né, tem que dar um pagamento adiantado ali. Então eu acabei ficando basicamente 3 meses sem desfazer a minha mala sequer e vivendo da seguinte maneira:
passava um tempinho, né, uma noite ou duas, dormindo lá no apartamento que a empresa fornecia para ela, de forma meio que ilegal, porque a empresa estava pagando para ela, não para mim, né, mas eu ficava lá um pouquinho. Aí ia depois para um hotel dos mais baratinhos que tinha lá na cidade de Guangzhou e fiquei assim por praticamente 3 meses, até que o meu dinheiro começou a ir todo pro espaço. Eu comecei a entrar no vermelho, a poupança que eu tinha guardado nesse período que eu queria procurar um emprego na área de games ou de futebol começou a acabar, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, tá, cara, tentei trabalhar com games e futebol, não deu, né? Eu tô no vermelho, eu preciso de dinheiro urgentemente, eu vou começar a aplicar para todas as vagas de emprego possíveis e imagináveis, e foi o que eu fiz durante muitas semanas. Eu passava todas as minhas tardes no LinkedIn ou em outros sites que tem de trampos lá na China, para ficar mandando currículo, correndo atrás de vaga. Eu precisava de um emprego e já tava naquela de tipo, tá, mano, eu faço qualquer coisa aí, tá ligado? Só deixa eu trabalhar, me dá dinheiro, por favor. Eu lembro muito a virada do ano de 2013 para 2014, em que eu estava totalmente perdido, sem casa, sem dinheiro, sem emprego, dormindo meio que de favor ilegalmente, digamos assim, né? Até que, rapaziada, eu dei muita sorte porque eu finalmente recebi um contato positivo de uma empresa e era uma empresa de games, né? Foi uma grande conquista pra mim, era uma publisher de joguinhos aí de navegador, né? Que eram chineses e eles faziam a localização para alguns países do Ocidente. Então eles levavam em inglês para os Estados Unidos, para países europeus, né? E também tinham esse plano de começar a localizar jogos para o Brasil. Então eu lembro muito claramente do meu primeiro dia no escritório nessa empresa de games, felizão, né, de ter conseguido um trampo e de ter conseguido começar a trabalhar com games, em que o meu trabalho naquele dia, naquele primeiro dia, foi basicamente ficar jogando os joguinhos da empresa durante meu turno inteiro, durante 8 horas, pra poder, conhecer os joguinhos, como é que funcionavam as coisas e tal. Mas pra mim foi meio chocante, né? Tipo, caraca, eu literalmente cheguei e o cara falou, fica jogando aí por 8 horas. Beleza. E pouquíssimos dias depois de começar a trabalhar nessa empresa de games aí, né? Eu acabei escrevendo um e-mail razoavelmente longo de agradecimento pra quem? Pro BRKS Edu, exatamente, né, falando como que ele, sem nunca me conhecer, sem ter nem ideia de absolutamente nada, nunca nem sabia que eu existia, óbvio, né, acabou de alguma maneira com o canal dele, com os vídeos dele, impactando de forma muito positiva a minha vida, porque eu acreditei que vendo o que ele fazia, que eu poderia de repente tentar seguir aquele caminho também, né, de repente conseguir trabalhar com alguma coisa que eu gostava. E foi ali que eu tive esse ímpeto de procurar um emprego numa empresa de games, que quase deu tudo errado, mas acabou dando certo, né? Eu mandei esse e-mail pra ele porque, cara, feedback é tudo na vida, né? Muitas vezes criar conteúdo, apesar de você ver, tipo, a pessoa lá tendo muitos comentários, muita gente gostando do trabalho dela. Cara, a verdade, assim, sendo bem sincero com vocês, né, muitas vezes falta um pouco de uma conversa mais profunda com alguém, sabe? Um contato mais olho no olho, digamos, mesmo que seja virtual, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas, mas, cara, eu sou um avatar, tu é um avatar, e não tem aquela profundidade, digamos assim, né? Então, eu acredito que às vezes tu agradecer uma pessoa por ela ter te ajudado, mesmo que ela nem saiba quem tu é interessante. E foi isso que eu fiz e ele nunca me respondeu, né? E eu espero que, bom, se um dia ele ficar sabendo desse vídeo, dessa revelação, ele não fique chateado por contar esse caso. Mas acho que não tem nada demais, né? O fato é que ele nunca me respondeu, mas ele leu meu e-mail e eu sei disso porque no final do e-mail eu coloquei assim, alguma coisa do tipo: se você não quiser me responder, mas quiser, tipo, mostrar que viu, né? Me segue lá no Twitter, @FUTEuropeubr. E deu alguns dias, novo seguidor, BRKS Edu, era ele. Ele me seguiu lá. Então eu sei que ele leu o e-mail lá naquele longínquo ano de 2014, né? E lá nessa empresa de games eu aprendi bastante, né? Meu trabalho era fazer suporte. Então as pessoas vinham reclamar do jogo e eu ficava ajudando elas, né? E depois evoluiu para Community Management, né? O gerente de comunidade. Então eu era o cara que tocava o fórum dos joguinhos lá, que
tava sempre interagindo com todo mundo. Aí passei a tocar também conta de Facebook. Aí depois comecei a me envolver em localização de games pro Brasil, ou seja, traduzir games pro português do Brasil, né? E cara, querendo ou não, era um trabalho massa, porque tava trabalhando numa empresa de games, tava muito feliz com isso. Mas era um trabalho cansativo, porque trabalhar como gerente de comunidade é basicamente ficar ouvindo as pessoas gritarem no teu ouvido o dia inteiro, né? Então, por exemplo, dava um bug no joguinho lá. A pessoa era pra ter ganhado um baú, sei lá, que dá 1 milhão de moedas, ela recebeu outro baú que dá 10 moedas. Mano, isso acontecia, a minha caixa de e-mail em questão de 2 horas lotava, né? Lotava. Então a galera vinha reclamar e eu ficava lá acalmando, um por um, né? Apagando o incêndio. Tinha que ficar brigando dentro da empresa, porque às vezes as desenvolvedoras lá não queriam enviar compensação, por exemplo, para um usuário que acabou saindo prejudicado por um bug ou por uma queda do sistema. Eu tinha que ficar lá brigando. Então, cara, era um trabalho cansativo, né? Era cansativo, eu era muito xingado nos e-mails que eu recebia dos players, né? Dos jogadores lá. Então, cara, eu acabei em algum momento querendo encerrar minha passagem pela China e voltar pro Brasil. Mas eu consegui fazer um acordo com essa empresa de eles continuarem... Eu continuar trabalhando para eles, na verdade, só que remotamente, né? Do Brasil, em vez de ficar na China. E também com uma redução de carga horária. Então eu passei a trabalhar apenas 6 horas, né? E aí as coisas foram muito loucas pra mim, cara. Porque voltando pro Brasil, então eu comecei a trabalhar de casa. Não gastava mais tempo em deslocamento. Tinha um horário bem louco, porque como eu fazia fuso horário da China, estando no Brasil, meu horário de trabalho era das 9 da noite às 3 da manhã, né? Mas enfim, eu vou até parar um pouco de falar desse assunto para falar de um momento em dezembro de 2014, que é quando eu já acompanhando um pouquinho mais essa questão de criar conteúdo, de games e tal, eu acabei, até porque fazia parte do meu trabalho um pouquinho, né? Não muito, mas um pouco acompanhar essa questão dos games também. A gente chegou a trabalhar com um ou outro criador de conteúdo para promover nossos games dessa nossa empresa aí. Lá naquele ano de 2014, beleza? Mas enfim, eu já tinha um pouco mais de contato com essa área. E aí eu fiz a minha primeira live na Twitch em dezembro de 2014. Exatamente, eu não fazia ideia de como fazer live, né? Eu não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha absolutamente nada. E cara, se eu não me engano, ela durou tipo 15 minutos, porque caiu a internet ou algo assim. Mas foi a minha primeira tentativa de fazer alguma coisa, né? Essa aí eu quase não lembrava, pra ser sincero, porque eu fiz numa conta que tá lá abandonada há anos, né? Só achei pelos registros que eu tenho aqui de algumas coisas que eu fiz. Mas enfim, é um caso totalmente isolado, acho que só fiz uma live lá e provavelmente deve ter 0 pessoas assistido, mas foi a primeira tentativa de fazer alguma coisa, né? E logo depois também, aí já era finalzinho do ano de 2014, começo do ano de 2015, eu começo a escrever meus primeiros roteiros para um canal de futebol que eu pensava em criar, né? Já nessa época. Então é muito legal porque eu tenho até hoje esses roteiros e um deles era sobre apelidos de times da Premier League. E quem acompanha meu trabalho lá no Eurofoot hoje em dia, né, vai perceber que esse roteiro acabou saindo do papel anos e anos depois, de forma bem similar, né, falando aí sobre apelidos de clubes, acho que não só da Premier League, né, clubes grandes em geral, mas citando vários da Premier League. Outro roteiro que eu criei naquela época era de fatos sobre o Ibrahimovic, que também saiu do papel recentemente, totalmente modificado, né? Inclusive o roteiro que foi ao ar agora lá no Eurofoot não fui nem eu que escrevi, foi o nosso roteirista lá, mas depois eu falo mais sobre isso, né? E os outros 2 roteiros que eu tinha escrito então naquela época, em 2015, um era sobre a história do Swansea, né, do país de Gales, e outro sobre a do Wimbledon FC. E esses aí nunca viram a luz do dia ainda, né? Ainda, agora que eu tô falando, deu vontade de fazer um videozinho sobre esses aí, cara. Vamos ver, né? Quem sabe. Mas enfim, o que eu queria mostrar com essa história toda, esse background todo, além de dar um pouco mais de detalhes pra quem tem interesse, né? É mostrar de forma clara como por anos a fio eu fui ciscando, tentando uma coisa aqui, tentando uma coisa acolá, criando coisas das mais diferentes aí, sem nunca botar nada no ar direito, ou quando botava não dava certo, eu já desistia, né? Mas eu tava tentando, eu já tinha essa urgência dentro de mim, essa vontade de criar
conteúdo, né, cara? Em 2015 eu mudo de casa e eu vou pra um lugar onde eu tenho meio que um espacinho meu com a mesinha e tal, e aí eu consigo fazer o quê? Botar um segundo monitor, né, pela primeira vez na minha vida. E aí eu trabalhava, como eu falei pra vocês, nessa empresa de games ainda, das 9 da noite às 3 da manhã. Era bastante solitário, porque geralmente a pessoa que morava comigo lá estava dormindo sempre, né, nessa época, nessa hora mais ou menos. Então, cara, eu ficava trampando ali e com um segundo monitor à disposição. Foi quando eu comecei a assistir umas paradinhas enquanto trampava, né? Acredito que muitos hoje em dia fazem duas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que a maioria da geração atual e alguns um pouco mais velhos, aí na casa dos 30, 40 anos, devem fazer isso também. Que é, pô, você tá trabalhando, tem um podcastzinho rolando, você tá fazendo uma paradinha, tem outro negócio rolando, você tá assistindo uma live... Ah, mas ao mesmo tempo, de repente, você, sei lá, tá no WhatsApp com o seu amigo, né? Acredito que muitos de nós fazemos isso aí, mas em 2015 lá foi quando eu comecei a fazer isso pela primeira vez que eu me lembre mais, assim, né? Então eu conheci o meu primeiro canal de FIFA nessa época, que era um gringo chamado FIFA Rail, né? E esse camarada aí fazia uns vídeos bem criativos, assim, acho que até abandonou, né, o YouTube, acho que ele nunca mais fez vídeos, creio eu. Mas enfim, eu lembro claramente que foi o primeiro canal de FIFA que eu conheci. E em 2015 o meu trampo nessa empresa de games estava ficando um pouquinho já saturado pra mim, e eu resolvi então mudar um pouco o que eu tava fazendo e pedir demissão. E comecei a fazer algo que eu já vinha tentando, já vinha fazendo um pouquinho, mas eu meio que comecei a viver só disso, que é fazer freelances, cara. Então, através de plataformas de freelas aí, eu cheguei a fazer tradução de jogos para diferentes empresas, inclusive uma empresa bem grande aí. Eu fiz teste de jogos, né? Trabalhei com Quality Assurance, que basicamente você vai jogando o jogo, tentando quebrá-lo, encontrando bugs, seguindo algumas normas e regras ali para documentar qualquer bug que você encontrava. Eu também fazia tradução de basicamente qualquer outra coisa, né? Então tradução de documentos, artigos, coisa do tipo, trabalhando para diferentes empresas que me pagavam para fazer essas coisas pontuais ou não, né? Algumas coisas eram recorrentes aí, mas enfim, em 2015, então tendo um pouco mais de tempo para mim mesmo, né? Porque eu não tinha mais esse emprego fixo e certamente não estava trabalhando 6 horas por dia, porque fazer freelas é maneiro, mas às vezes você trabalha muito, às vezes você trabalha pouco, depende muito do volume de trabalho que você tem, às vezes um dia mais corrido, outro dia não tem nada, né? Então naquela época eu consegui criar o meu blog, né, o 2bits.com, começando em 2015 e fazendo reflexões sobre a vida, né, coisas gerais assim, cara, que eu gostava de escrever sobre, refletir, pesquisar e tal. E naquela época, apesar de ser um blog escrito, eu já tinha noção de coisas como, por exemplo, postar com frequência. Então eu lembro muito bem que os meus textos saíam um por semana, toda terça-feira, né? Então eu fazia questão de postar toda terça e achava bem maneiro fazer isso aí. Eu também fazia meio que thumbnails, né, pros posts, mesmo sendo no blog, não no YouTube, mas já fazia esse tipo de coisa naquela época. Inclusive, nesse papo de ser tudo interconectado, né, eu queria contar a história desde o começo para mostrar isso, e eu escrever para esse meu blog pessoal, por exemplo, foi o que conseguiu, foi o que me trouxe, na verdade, um dos freelas mais importantes, mais prazerosos e que me pagavam melhor, né, que eu já fiz, que era escrever pro blog de um gerenciador de tarefas bem famoso. Então eu escrevia sobre coisas como produtividade, gestão de tarefas e coisas do tipo, e era bem maneiro. E aí, ainda em 2015, no dia 24 de novembro, é o meu começo no YouTube, né? Eu tava basicamente expandindo o meu blog, que era o 2bits, pro YouTube, porque eu sabia que quem queria estar online não poderia mais fugir da criação de vídeo. Eu escrevi um post sobre isso no meu blog na época, né? E acabei, obviamente, dando certo, não que fosse uma previsão minha, né? Todo mundo já sabia disso aí. Mas basicamente o mundo estava migrando muito mais para vídeos, né? E hoje em dia, em 2022, por exemplo, sites e blogs, infelizmente, tem cada vez menos força, menos espaço, né? Quem não cria conteúdo em vídeo acabou ficando um pouco para trás. Em 2015 já tinha percebido isso, por isso que eu comecei no YouTube. E é isso que é a minha jornada no YouTube. A minha primeira frase na história do YouTube foi a seguinte: mano, acabei de voltar do boteco. Então eu comecei lá fazendo alguns vídeos, né? E eu não tinha equipamento, não tinha câmera decente, não tinha microfone, não tinha nada, não tinha nem noção direito, né? Cara, eu gravei vídeo com as piores iluminações possíveis. Teve um que, tipo, a iluminação do sol pegava na metade do meu corpo e na outra metade não, e tava escuro, saca?
tipo, bizarro. Hoje eu tenho até vergonha de muita coisa que eu gravei naquela época, né? Pelo amadorismo total, assim. Mas, cara, tá lá, era o que eu tinha condições e conhecimento de fazer na época, né? E nessa época de 2015 também acontece algo que mudaria a minha vida pra sempre, que foi quando eu tava pesquisando meus documentos para conseguir obter a minha cidadania italiana. Eu tinha percebido que eu tinha direito, né? E aí eu falei, cara, isso aí vai ser minha passagem para poder ir morar na gringa, ir morar fora, de repente conseguir um trampo mais massa no exterior e tal. E aí eu comecei a pesquisar pelos documentos, uma pesquisa que demorou 2 anos, né, cara, para eu conseguir. Inclusive tem umas histórias malucas sobre isso, mas enfim, quem sabe em outro vídeo, né? E tava juntando dinheiro e tal pra poder vir pra Europa tentar tirar a cidadania italiana aqui, porque no Brasil geralmente demora tipo uma década pra sair, saca? E na Itália costuma ser bem mais rápido. Então no finalzinho de 2016 eu fui pra Itália fazer a minha cidadania italiana. E enquanto o processo estava rolando, eu estava obviamente já disparando e-mails para todas as vagas de emprego possíveis e imagináveis em qualquer país da Europa. Eu estava aplicando para tudo, né? E por sorte, cara, acabou que eu consegui um emprego em Berlim. Por que eu digo por sorte? Porque eu tive esse apoio de um parente, né? Quando eu fui para a Europa pela primeira vez, que eu fiquei na casa dele por algum tempo, lá em Berlim, uma cidade que eu aprendi a amar com todo o meu coração. E eu acabei indo morar nela, não foi porque eu escolhi, né? Na verdade foi porque eu consegui um emprego lá. E pela segunda vez aí na minha vida eu dei sorte, digamos assim, porque se naquela vez eu tinha conseguido emprego com uma empresa de jogos, né, de games, que era o que eu queria, dessa vez eu consegui num aplicativo de futebol. Então, amigo, eu tava feliz, né? E o maneiro é que eles meio que estavam para me contratar, só que a minha cidadania italiana não tinha saído ainda. E eu não poderia trabalhar sem o passaporte europeu, né? E aí eu tava morrendo de medo deles falarem: ah, quer saber, tá demorando muito, amigo. Tua vaga vai pra outro, dane-se, já era. Mas eles meio que seguraram a vaga até minha cidadania sair. Eu tava apreensivo, cara. Todos os dias eu ficava: por que tá demorando tanto essa parada, velho? Eu preciso pra ontem, eu preciso desse emprego, não posso deixar escapar e tal. Mas uma coisa muito curiosa, né, pra reforçar alguns pontos que eu tenho falado nesse vídeo, é que na entrevista dessa vaga de emprego, eu mostrei o Twitter do Eurofoot e eu tenho certeza absoluta, pela cara e pela reação do camarada lá, recrutador que tava falando comigo, na real não era nem recrutador, era o cara que veio ser meu chefe, que contou muito o Twitter do Eurofoot pra eu ser contratado, né? Eu sempre costumo dizer, cara, algumas pessoas, elas podem falar que elas sabem de alguma coisa, falar que elas gostam de alguma coisa, mas quando você tem algo pra mostrar, é bem diferente. Porque eu não tava falando, eu estava mostrando que eu entendia do assunto. O cara tava vendo que todos os dias eu tava lá enchendo o saco das pessoas com o meu Twitterzinho pequenininho, mas que eu tava tocando, né? E que aquilo ali também representava que eu conhecia e amava futebol. Pra trabalhar no aplicativo de futebol, acredito que não necessariamente você precisa amar futebol, porém, entre você e outros candidatos, né, se você passa essa firmeza, eu acredito que contou bastante pro meu lado, né? Até por isso eu recomendo absolutamente a todo mundo que tem tempo e disposição, infelizmente hoje um pouco de recurso também, né? Que cria conteúdo sobre algo que ama, algo que gosta, algo que conhece, porque esse tipo de coisa pode abrir muitas portas no futuro pra você. E mesmo se der tudo errado e não for pra frente, você se ficar frustrado pra caramba e tal, cara, em geral é um processo onde você aprende muita coisa, né? Então pode ser que mesmo que tudo errado, ainda assim vale a pena. E nesse aplicativo de futebol aí, eu fui contratado para fazer influencer marketing. Nossa, que nome chique, né? Para fazer marketing de influência, que é basicamente parcerias com criadores de conteúdo para que eles divulgassem o aplicativo. E lá, cara, foi um intensivão muito brutal, né? Eu fiquei menos de um ano e eu trabalhei com mais de 200 canais no Brasil e em Portugal, né? Isso talvez seja uma coisa que muita gente não sabe, mas eu trabalhei diretamente conversando com as pessoas que tocavam canais aí, pô, de canais pequenos, a gente graúda, do FIFA até, sei lá, canal de moto, né? Canal de pegadinha, a canal que era especializado em polêmica, gente que fazia tutorial, canal de viagens. Pô, eu lembro claramente, tem um canal de futebol aí que eu meio que confiei lá naquela época, o cara tinha acho que, sei lá, 30 mil inscritos. Eu falei, mano, esse cara aqui é pequeno em teoria, assim, em relação ao YouTube como um todo, né? Mas ele cria um conteúdo muito massa. E confiei no camarada lá, fui atrás dele pra gente fazer a parceria e tal, e hoje o cara tá estouradão, gigantão. Então é muito legal pra mim também olhar pra trás e
De vez em quando, pá, trabalhava com esse cara, lembro que, pô, era massa e tal, e o cara cresceu, enfim, é maneiro. Mas esse trampo foi um intensivão gigantesco, então era 8 horas por dia, todos os dias de semana, fazendo aquilo, mergulhado no YouTube, dos pés à cabeça, cara, pesquisando canal atrás de canal. Mano, eu sabia quando eu saí de lá, né, o YouTube Brasil, assim, do avesso, velho, da cabeça aos pés, de trás pra frente, né, eu conhecia basicamente tudo, pelo menos de nome, todos os canais principais, assim, e eu tinha muita fome de aprender também, né, então, além de aprender as paradas pelo trabalho em si, de estar ali no YouTube o tempo todo, tendo que consumir muito conteúdo pra entender como é que funcionava aquilo, pra entender com quais canais a gente queria fazer parceria, pra ir atrás, conversava com influencers, youtubers e tal. Eu também tinha essa fome de aprender estudando, então tinha uns cursos que o YouTube liberava na plataforma deles lá, e eu acabei fazendo esses cursos mesmo não tendo canal, né, e ganhei 2 certificadinhos até na época do YouTube, tipo, eu concluí os cursos lá, acho que era estrategista de conteúdo e crescimento de canais, né, esses 2 aí, e eu tava imerso então na parada, tava estudando bastante, tava querendo aprender muito, né, e isso até foi importante porque muitos criadores, cara, e eu não tô falando de criadores de conteúdo só, outros não, tá, eu me incluo nessa também, obviamente, muitas vezes não sabem o que fazer, tá, pode parecer que as pessoas são bem confiantes e tal, mas, cara, muitas vezes a pessoa não sabe direito o que vai fazer, não sabe se uma coisa que ela vai fazer vai funcionar ou não vai, e essa minha experiência trabalhando com literalmente 200 de canais e estudando aí a plataforma, né, foi me ajudando a ajudar muitos desses criadores de conteúdo. Eu comecei a dar pitaco, né? Mesmo não tendo criado conteúdo eu mesmo, eu tava entendendo tanto da plataforma assim, creio eu, né? Que eu comecei a dar pitaco, tipo, ah, cara, por que você não faz isso aqui desse jeito? Ou tipo, pô, vamos fazer a integração da propaganda, ou o teu vídeo dessa maneira. Olha o que o fulaninho fez, olha o que o Beltraninho fez, olha só, se dá pra fazer alguma parada desse tipo. Ou às vezes eu ia no canal do cara e falava, vou fazer então o anúncio do app num vídeo X. Aí eu falava, pô, cara, mas cara, tá vendo esse vídeo Y que tu fez nas antigas aqui? Esse vídeo deu bom, mano. Deu bonzão, hein? Será que você não quer fazer uma parte 2, cara? Pra de repente ver se não bomba de novo? Então eu tentava dar os meus pitacos. E acredito que eu desenvolvi uma relação bem legal com vários dos influenciadores naquela época, né? Mas focando no FIFA especificamente, eu já falei em vários vídeos aqui como as minhas inspirações iniciais, ainda trabalhando nesse aplicativo de futebol, foram 3 caras, né? Foram o Nines, o Brunelli e o Campos. Tranquilo? Eram os 3 caras que meio que eu aprendi sobre FIFA com eles. Então, é bem legal, porque eu lembro, por exemplo, claramente de, cara, acho que o Brunelli fazia lives com o Wolfsburg, se eu não tô enganado, e eu lembro de assistir alguma coisa sobre, tipo, pré-contratos, tá ligado? Contratar jogador por pré-contrato. E, cara, eu não jogava FIFA há anos, né? Eu nem tinha ideia desse negócio de pré-contrato no jogo, como é que funcionava e tal. E ali, vendo os caras, eu aprendi sobre o FIFA, tá ligado? E foi mais ou menos nessa época, então lá em 2017, que eu falei, cara, eu acho que de repente eu poderia fazer isso aí também, né? Não, acho que dá, hein? O que é algo que eu acredito que aconteceu com muitos criadores de conteúdo, né? Se inspiraram em outras pessoas que elas acompanhavam e aí passaram a criar os seus próprios conteúdos também. Acredito que é um ciclo bem natural, né? Então, a primeira coisa que eu tentei fazer naquele ano de 2017 foi uma live, né? Eu não tinha ideia de como é que funcionava lá as lives e algumas coisas relacionadas a lives. E o que eu queria testar era tipo assim, será que o YouTube fica promovendo as lives muito a ponto de tipo um canal do nada entrar em live e vir algumas pessoas assistir? Tipo, né? Será que eu conseguiria entrar em live e algumas pessoas assistirem? Então, cara, sem equipamento nenhum, né? Em 2017, já entrando no ciclo do FIFA 18, eu fiz o quê? uma live de FIFA 15. Sim, né? Tipo, 3 FIFAs pra trás. Num canal que, cara, assim, não tinha absolutamente nada. Não tinha microfone, eu não tava nem falando, né, nesse canal. E aí tem a história que alguns de vocês conhecem já do primeiro cara que me viu no YouTube criando conteúdo de FIFA, que foi um cara russo, né? Um maluco aleatório do nada foi parar na minha live e ficou lá, cara. Ficou lá vendo, ele falava comigo em inglês no chat, né? Eu só lembro de ele falar, tipo, da próxima vez tu faz o FIFA 17, que era na época que tava rolando, né? Aí eu, pode crer, então da próxima vez vai rolar FIFA 17. Cara, eu não sei porque ele tava assistindo aquilo. Eu não tava nem falando nada, mano.
né? Enfim, foi a pior live da história do planeta. Uma pessoa assistiu, esse cara russo, meu primeiro viewer aí, né? Talvez meu primeiro inscrito, não sei se ele se inscreveu. Mas enfim, cara, eu acredito que não foi nem no canal Bitfut, acho que foi outro canal que eu tinha lá que eu não usava, creio eu. Canal não, né? Não dá pra chamar de canal, é só uma conta do Google, né? Que eu fiz a live lá. Acredito que era assim, cara. Não creio que foi no Bitfut, não. Até porque o Bitfut eu criei depois, tenho quase certeza. Mas bom, então a gente tava entrando nesse ciclo do FIFA 18, né? E também do PES 2018. Né? Então no dia 23 de julho de 2017 eu postei o primeiro vídeo da história do canal Bitfut sobre novidades do PES exatamente. Eu comecei o canal com PES, pra quem não sabe, foi o jogo da minha infância inteira. FIFA, quando eu era adolescente, criança, nem existia, mano. Ninguém nem sabia dessa desgraça aí, né? Todo mundo só jogava PES e Winning Eleven, que na época era chamado de Winning Eleven por muito tempo. Beleza? Então pra mim foi quase natural fazer esse primeiro vídeo aí. Depois eu fiz um de FIFA também, mas curiosamente eu comecei o canal com PES, né? E também um pouquinho antes, mais ou menos uma semana, no dia 14 de julho de 2017, eu postei o primeiro vídeo do Eurofut, né? Chamado Por que o Guardiola ficou com o Daniel Alves no PSG? Bem específico, né? Com aquele microfone estouradão e tudo, parece que eu tava falando dentro de uma caixa, né? Enfim, as coisas eram diferentes, mas pra vocês terem uma ideia, eu comecei o Eurofut antes do Bitfut. Eu nunca escolhi qual dos dois tocar, eu comecei os dois juntos, né? E o destino, digamos assim, escolheu pra mim. Eu vou contar como é que aconteceu. No canal Bitfut eu fui postando alguns vídeos, a maioria sobre Ultimate Cassino, né? Acredite se quiser, naquela época. Até que no dia 17 de setembro de 2017... eu postei um vídeo chamado Jogadores reagindo às suas cartas no FIFA 18. E aí alguns de vocês já conhecem a história, né? Eu acabei postando mais algumas coisas, mas nem olhava muito. Eu lembro que, cara, eu fiquei semanas sem olhar muito os números do canal, nem nada. Até esqueci que o canal existia um pouco, né? Até que um dia eu tava lá no meu trabalho, no horário de almoço, fui olhar por curiosidade, quando de repente eu olho o canal 10 mil inscritos. O quê? É o quê? E esse vídeo dos jogadores reagindo tava com tipo 1 milhão de views. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lembro de ligar pra minha esposa e falar, meu amor, olha só, que é isso, meu Deus, e agora? Né? E foi ali que eu percebi que eu tinha algo que poderia ser um pouco valioso na minha mão, que eu poderia tentar fazer render. Né? Então, cara, eu comecei a criar conteúdo de forma mais séria, pensando, pô, vou tentar investir nisso aqui, vou tentar fazer umas paradinhas mais maneira. E o meu primeiro setup, cara, tinha uma mesa de centro daquelas na sala, saca? Eu botava um monte de livros em cima de uma mesa de centro, meu notebook em cima, o microfone meio que apoiado nos livros também, e sentava no sofá com o corpo todo inclinado pra frente, assim, todo torto, mano. Esse foi o meu primeiro setup, né? Gravava todo tortão lá. E infelizmente pra minha esposa, essa casa onde a gente morava, esse apartamento na verdade, ele tinha aqueles cômodos únicos que era sala e cozinha juntos. Então eu meio que pedia licença pra ela quando ia gravar, porque eu não queria que ficasse fazendo barulho no microfone e também porque eu tinha vergonha, na real eu tenho vergonha até hoje, né, de gravar na frente dela ou de qualquer pessoa. Então quando eu ia gravar, eu fechava a porta e pedia pra ela não entrar se possível, né, que era pra eu poder terminar o vídeo tranquilo, sem ruídos no microfone. Então ela ficava sem acesso à cozinha ali enquanto eu tava gravando, que às vezes era 1 hora, 2, né? Dependendo do vídeo, coitada. Enfim, ela me ajudou muito, muito, muito durante todos esses anos. Mas eu fui aplicando tudo aquilo que eu tinha aprendido nesse aplicativo de futebol, trabalhando com vários e vários canais, cara. Felizmente eu tinha aprendido bastante coisa. E devagarinho eu fui tendo meus aprendizados próprios, né? Não só vendo o que os outros tinham feito, mas fazendo eu mesmo. E aí apanhando na pele, né? Tomando ali as lições no meu próprio couro, que é bem diferente. E aí no final do ano de 2017, depois do canal dar essa esticada aí, eu acabo pedindo demissão desse aplicativo de futebol. Não necessariamente para postar no canal, né? Eu não tava planejando viver do YouTube naquela época, não tinha nem condições, eu mal ganhava nada, né? Mas na época eu já sentia que, pô, não é que eu tô me demitindo e tô sem nada, né? Tipo, tem esse canal aqui que parece que pode ser um negocinho maneirinho. E aí o negócio acabou ficando sério. Em questão de 6 meses aí,
Eu tive um crescimento bastante excepcional, né, no YouTube. Eu considero que foi um crescimento muito bom. Primeiramente porque eu pulei os primeiros 10k, que é o momento mais terrível e difícil para a maioria dos criadores de conteúdo. Então eu tive certa vantagem nesse sentido, porque eu tive um vídeo que bombou, né, e me ajudou muito no começo. E depois dos 10k aos 100k foi coisa de 3 ou 4 meses. Então em janeiro de 2018... já sai o especial lá no canal, onde eu mostro meu rosto, né, coisa que eu nunca tinha feito, né, mas enfim, eu não vou ficar falando tanto de marcos assim no canal, eu queria contar mais um pouco a história por trás, né. O que aconteceu quando eu me demiti, então, no final de 2017, foi que eu fiquei desempregado, fiquei um tempinho só no canal, mas não porque eu vivia do canal, sim porque eu não tinha nada pra fazer além de procurar emprego, né, e eu acabei conseguindo, depois de uns 3 meses, um emprego numa empresa de investimentos, que eu carreguei junto com o canal até novembro de 2020. Então foram quase 3 anos aí em que, cara, eu trabalhei absurdos, né? Então eu tinha que cumprir as 8 horas diárias. No tempo livre eu tocava o canal e, cara, nesse tempo aí, durante anos, eu acabei dormindo 6, 5, até 4 horas por noite. Então, muitas vezes, cara, eu ficava igual um zumbizão, assim, no meio do dia, tipo, eu caía no sofá e às vezes, tipo, na cama, assim, tem que dar uma deitadinha e ficava ali 15 minutos, botava o alarme do celular, porque, tipo, eu não tava aguentando, saca? Ficava igual um zumbizão mesmo durante a semana, mas esse trabalho aí me permitiu muitas coisas, ele me deu uma estabilidade financeira que até então eu não tinha, né? Inclusive em algumas lives e vídeos do Eurofut, as pessoas perguntam por que eu tenho uma bandeirinha da Estônia, que alguns acham que é do Grêmio, né? Mas é da Estônia no meu cenário e não é à toa não. É em homenagem, digamos assim, a esse trampo que era de uma empresa da Estônia, né? Inclusive já fui pra Estônia 3 vezes. E esse emprego, cara, me ajudou muito assim na minha vida, né? E me proporcionou basicamente a tocar o YouTube sem preocupações. Não foi aquela parada tipo, cara, tô desempregado, vou apostar no YouTube, se não der certo eu tô ferrado. Não, eu tinha um trampo, né? Tinha uma estabilidade financeira e tocava o canal nas horas livres, digamos assim. E muito foi graças a esse trampo aí, né? E aí 2018 foi basicamente o ano de crescimento do canal, né? 2017 eu tinha surgido, 2018 eu cresci. 2019 foi o ano da consolidação, digamos assim, onde eu já estava um pouco mais experiente, onde era uma coisa que já estava rendendo uma grana para mim, já estava uma coisa mais fazendo parte da minha vida de forma indistinguível de quem eu sou, digamos assim. A minha rotina já tinha tudo a ver com o canal, né? Então já era uma parte muito importante da minha rotina. E uma pergunta que muitos me fazem é qual foi a fase mais difícil do canal. E foi o ano de 2020, né? O canal, em alguns momentos naquele ano, não crescia, entrou num marasmo, né? As views caíram muito, ficaram em baixa. Eu tava um pouco desanimado que as coisas não estavam indo muito bem pra mim. Foi quando eu percebi que tinha algo de errado, né, do canal, e eu fui pesquisar por quê, eu fui buscar um antídoto, o que eu posso fazer pra mudar isso aqui. E aí aconteceu uma coisa que eu já falei várias vezes também em live, principalmente, que é, cara, o mundo mudou e eu tinha ficado parado, né? Quando eu percebi isso, eu falei, cara, loucura, mas eu tenho que mudar também. O que aconteceu, rapaziada? A gente tá num mundo cada vez mais veloz. Como eu falei anteriormente, estão todos competindo pela sua atenção. Talvez enquanto você tá ouvindo ou vendo esse vídeo, tá rolando notificação de aplicativo por aí, o Google tá mandando notícias pra você, né? Tem outras coisas querendo a sua atenção. O seu próprio cérebro não consegue ouvir isso aqui sem parar, do começo ao fim, sem parar pra fazer uma outra coisa, pegar uma água no mínimo, ou sei lá, ver outro vídeo no meio e voltar depois, falar no WhatsApp com alguém. Tenho certeza, né, a maior parte de vocês aí. A gente tá num mundo tiktokizado, um mundo onde as pessoas têm um período de atenção muito pequeno, questão de segundos, né? No TikTok as pessoas consomem, sei lá, dezenas, centenas de vídeos em apenas uma sentada no sofá. A pessoa decide se ela quer ver um vídeo ou não em menos de um segundo. Então foi quando eu percebi que eu tinha que me adaptar um pouco no canal, né? Então vocês podem ver que o meu estilo de edição e de vídeos nas antigas era muito diferente do que é hoje. Hoje os vídeos são muito mais dinâmicos, com muito mais zooms, muito mais cortes. Isso aí não é à toa, beleza? Isso aí foi pensado, planejado, estrategizado, digamos assim, e começou a me ajudar muito, né? Tornando o meu conteúdo mais dinâmico e mais competitivo pela atenção da rapaziada. Porque antes, você ficava falando, sei lá, 2 minutos sem parar, enquanto tava num menu do FIFA parado. Cara, é a coisa mais entediante. As pessoas vazam do vídeo. E isso qualquer criador de conteúdo pode ver nas estatísticas do canal.
se você enrolar muito, né, as pessoas vão vazar. Por exemplo, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas vão chegar ao final desse vídeo que eu tô gravando e falando com você nesse exato momento, beleza? Mas se você ainda tá aí, obrigado pela força, né? E vamos seguir então, porque o outro desafio que eu tinha, além de adequar o conteúdo, né, pra ficar um pouco mais moderno, digamos assim, eu tinha um desafio do FIFA, que é aquela coisa, todo mundo já sabe, né? Já falei 1000 vezes, o FIFA é uma porcaria. O FIFA todos os anos vem praticamente igual. A EA faz aquela estratégia de marketing que ela consegue convencer todo mundo, não sei como, parece que ela tem uma mágica sobre a gente, que ela consegue convencer com uns trailerzinhos fajuto lá de que o jogo vai vir bom. O jogo vem uma merda, vem todo bugado, vem igual o ano anterior, é todo ano a mesma coisa, e quando for lançar o FIFA 23 vai ser igual, quando for lançar o 24 vai ser igual, não sei se alguma coisa vai mudar no panorama dos jogos de futebol, a gente tem outros players entrando aí no mercado, né, mas enfim, é sempre a mesma coisa, e eu tinha que lidar com o fato de que eu estou preso a um jogo, e esse jogo é sempre igual. O que que eu faço, cara? O que que eu faço? E aí foi quando eu comecei a perceber que eu tinha que pensar mais fora da caixa, eu tinha que fazer coisas que as outras pessoas não estão fazendo. Caso contrário, ficar fazendo apenas uma série normal com time X, no mesmo formato que muita gente fazia e que eu mesmo vinha fazendo há anos, eu não estava conseguindo me destacar. As pessoas tinham outros conteúdos melhores para assistirem. Então eu comecei a tentar fazer coisas mais fora da caixinha, né? Pensar em ideias mais loucas, fazer coisas mais complexas, mais bem pensadas, mais planejadas. E esse tipo de pensamento, ele já existia um pouquinho no passado, quando eu criei, por exemplo, as mini carreiras, já foi pensando um pouco nisso, as ultraligas foi pensando um pouco nisso. Mas eu pisei com o pé no acelerador, né, depois que eu parei para fazer uma reflexão sobre o meu canal. E aí foi quando eu botei mais esforço nisso e acabou surgindo coisas como o que, rapaziada? Quem acompanha o meu trabalho aí vai lembrar, coisas como a carreira de jogador e treinador, a série do GCP e agora o Green Guará, né? E com isso eu acabei tendo aí no ano de 2021 o melhor ano da história do canal disparado, um ano em que o canal cresceu bastante e eu fico muito feliz porque esse crescimento ajudou a gente chegar em 1 milhão de inscritos agora em 2022, né? De qualquer maneira, uma coisa que as pessoas muito me perguntam também é se eu não penso em desistir e cara, eu sempre respondia essa pergunta dizendo que não, não e não e não. Mas recentemente eu confesso que já pensei várias vezes no assunto e não desisti da criação de conteúdo como um todo. Eu amo o Eurofoot, por exemplo, mas eu passei a ter muita raiva do FIFA, né? Eu passei a odiar esse ciclo de manipulação, marketing manipulativo que a gente passa todo ano, né? Eu passei a estudar sobre como o cassino, né, do Ultimate Team funciona e como que eles fazem isso vender para crianças a partir de 3 anos, que é uma coisa doentia, né? Uma coisa nojenta. Cara, eu quero me libertar, né, do FIFA. Essa que é a mais pura verdade. Quem me segue há mais tempo, assiste as lives, já sabe. E as lives têm me ajudado bastante, né, a fazer uma transição para outros conteúdos. Cara, nas lives eu tenho sido muito feliz simplesmente jogando outros joguinhos aleatórios, conversando com a rapaziada e tal. Mas o grande plano para mim tem sido a mudança pro Eurofoot, né? Não à toa, alguns meses atrás eu acabei diminuindo a frequência de vídeos no Bitfoot, aumentando no Eurofoot, com a esperança de que um dia aquele seja o meu canal principal. Não porque eu não gosto do canal Bitfoot, não é esse o ponto, né? O ponto é de que esse canal está, infelizmente, preso ao FIFA ou algo melhor que o FIFA que surge em algum momento. O FIFA só dá desgosto, é maçante jogar esse jogo, né? Se a gente não vai e faz paradas inacreditáveis com ideias loucas e com a ajuda de modders e tipo 1 milhão de recursos gastos, o modo carreira é a mesma coisa de sempre, todos os anos, cheio de bugs que eles não consertam. É desesperador, mas enfim, deixa eu voltar um pouquinho, porque tá ficando um pouco triste demais esse relato sobre o FIFA, né? Eu queria voltar ao mês, na verdade, de novembro de 2020, um pouquinho pra trás aí, quando eu me demiti desse emprego que eu tinha na empresa de investimentos, na empresa financeira lá da Estônia, né? E aí, nesse mês, na verdade, eu oficialmente passo a viver apenas do YouTube, o que foi um marco aí na minha carreira, na minha vida, né? E também isso me permite conseguir tocar outros projetos que estavam abandonados, mas que eu tinha muita vontade de tocar, como o próprio Eurofoot. O Eurofoot estava mortão lá, né?
Eu não tinha tempo, cara. As pessoas me perguntavam, pô, e o euro, papapá. Não tem tempo, não tinha como fazer. Só que quando eu me demiti desse trampo fixo, fiquei só no YouTube, aí eu falei, cara, agora rola. E aí reativei o canal Eurofut, né? E também comecei a fazer lives com frequência. Eu comecei a perceber que as lives, por exemplo, ficavam cada vez mais importantes no cenário para criadores de conteúdo, né? Que não podiam ficar só mais presos ao YouTube, que as lives iam virar algo grande e acabaram virando, né? Estão cada vez maiores aí. Inclusive live hoje fornece conteúdo para o YouTube, que é outro papo também, mas enfim, comecei a fazer lives. E um pouco antes ainda, na metade de 2020, eu tinha conseguido pela primeira vez perceber que estava no momento de expandir um pouco, tirar um pouco da carga de trabalho das minhas costas, que eu já tinha editado todos os vídeos do canal Eurofut praticamente, né? Não, praticamente não, acho que todos, né? Exceto um ou outro, talvez. Até aquele momento, eram mais de 1000 vídeos editados por mim, eu fazia tudo sozinho. Então, na metade de 2020, eu consegui contratar a primeira pessoa para editar vídeos, né? Que foi a Maria, que felizmente está comigo até hoje, né? Muito talentosa, inclusive deve estar editando esse vídeo agora. Muito obrigado, Maria. E foi um marco muito importante para mim, porque também me permitiu um pouco, então, poder tocar outras coisas que antes eu não conseguia, né? E hoje eu sou muito feliz que eu consegui juntar aí outras pessoas que colaboram com os canais, tanto o Bitfut quanto o Eurofut. Então são 6 pessoas colaborando de forma recorrente, são mais 2 ou 3 pessoas que de vez em quando fazem alguma coisa, e eu fico muito feliz que a maior parte dessas pessoas são pessoas muito jovens, que estão apenas no começo das suas carreiras, e querendo ou não me sinto feliz de poder dar uma oportunidade aí, e não só por isso, mas também fico muito feliz que, cara, eu tive, assim, eu não sei se é sorte ou se eu soube fazer um recrutamento legal, mas, cara, as pessoas que trabalham pra mim, sério, são muito boas. Eu não canso de pagar pau pra elas, porque realmente são fantásticas, assim. Mesmo, né, como eu falei, a maioria sendo muito jovem aí. Cara, pessoas talentosíssimas, né? Tipo, tô absolutamente contente. Então, eu fico feliz também de ter conseguido trazer pessoas que possam até, de certa maneira, não, com certeza absoluta, fazer coisas que eu fazia melhor, né? Porque a minha edição de vídeo sempre foi, por exemplo, básica. E hoje eu tenho editores fantásticos, né? Que elevam muito a qualidade do meu trabalho. Então essas pessoas agregam muito pra mim. Eu espero que também eu esteja agregando um pouco pra elas, né? Dando essa oportunidade aí. Tanto aqui no Bitfut quanto lá no Euro, né? E por falar em Eurofut e Bitfut, muitos me perguntam da origem desses nomes e eu vou falar agora. Vocês lembram então daquele blog que foi uma das primeiras coisas que eu fiz na internet, que era 2bits.com. Então o bit vem de lá, beleza? O bit vem de 2 bits. E o fut vem de onde? O fut vem do Eurofut, que na verdade vem do Fut Europeu BR, que era a conta que veio antes do euro. Então eu peguei o bit do 2 bits, o fut do Eurofut e virou Bitfut, mano. E é assim que surgiu o nome, beleza? Aí pra saber por que é 2 bits, aí tem que assistir um vídeo, tem lá no meu canal 2 bits, beleza? Tem toda uma explicação lá meio viajada, mas é interessante, creio eu, né? Mas enfim, eu pincelei um pouco dessa minha jornada. Um pouco não, né? Deve estar com quase 1 hora isso aqui, acredito. Meu Deus, mas enfim, se você estiver assistindo ainda, muito obrigado, né? Mas eu pincelei um pouco da minha jornada. E no final das contas, acaba que, mesmo com todos os problemas, com anos dormindo mal, cara, eu comecei a ficar calvo de tanta raiva e tanto estresse que eu passo com essa desgraça desse FIFA, cara. Eu tenho satisfação pela jornada que eu passei aí, das coisas que eu conquistei, né? Querendo ou não, com o YouTube eu vivo muito bem. Apesar da plataforma ter seus problemas, ela felizmente é uma plataforma que dá a oportunidade dos criadores de conteúdo viverem dela, o que não é o caso em outras, né? Então teve gente, pô, que cresceu páginas gigantes no Facebook lá e o cara... Hoje em dia não é nada, o Facebook não tem alcance, o Facebook tá morto, a pessoa não consegue tirar mais R$1, né, da página dela lá. Sei lá, tem gente que cresce também em TikTok, Instagram e tem muito mais dificuldade de monetizar o seu conteúdo. E aqui, querendo ou não, o YouTube, ele paga, mano, ele paga, né? Então, ele me deu independência financeira que eu atingi junto com aquele meu emprego que eu tinha antes, né? O que eu fico muito contente aí. Eu sou mais ou menos o chefe de mim mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo de pijama no horário que eu escolhi. Mas às vezes não é tanto assim, porque eu também me sinto às vezes numa gaiola, tanto quanto se eu tivesse num emprego numa empresa, né? Mas isso é papo pra outro vídeo que... Nossa, isso aí dá pra... É um assunto longo,
Mas enfim, essa jornada também me fez aprender muita coisa, né? Então, muitas habilidades que eu vou levar pra minha vida inteira, mesmo se eu desistir do YouTube um dia. Então, eu aprendi edição de vídeo, eu tenho noções de design, sei fazer coisinhas no Photoshop, aprendi a escrever, né? Preparar roteiro, eu sei, querendo ou não, fazer a gestão de uma pequena empresa, que é o que eu tenho hoje, uma pequena equipe. Eu melhorei muito a minha comunicação, eu tenho bastante noção aí de relações públicas e até de contabilidade, né? Acredite se quiser, tem que lidar com isso também, e quem lida sou eu, né? Então eu aprendi até um pouco disso também. Enfim, várias coisas que mesmo se, sei lá, um dia do nada, sei lá, meu canal cai por causa de copyright, né? Eu levaria isso para outros lugares, outras coisas que eu fosse fazer. Então é bastante interessante pra mim também. E outra coisa é que eu comecei a explorar mais o meu lado criativo. E hoje eu enxergo isso com mais clareza. Eu consigo perceber que eu sou uma pessoa que tem a capacidade de criar coisas novas, né? E de pensar fora da caixa. E eu lembro muito claramente porque eu tenho uma família que muitas pessoas são artistas, né? E eu tinha essa vontade de fazer administração, economia, trabalhar em empresa e tal. E tem essa pessoa da minha família que ela é artista e um dia ela vem pra mim e fala: ah, mas tanto artista na família e tu vai meio que seguir no mundo aí empresarial. Aí eu falei: esse negócio de arte, né, pra mim não, né, mas enfim. Ela falou assim: um dia isso ainda pode mudar, né, e cara, eu não quero me comparar com nenhum artista, né, por favor, isso seria uma ofensa aos artistas, mas o que eu quero dizer é que eu passei através do canal a explorar o meu lado criativo. Querendo ou não, tem criatividade nas thumbnails, nas edições, nos roteiros e até mesmo em ideias mirabolantes de séries, né? Coisa que eu tinha menos espaço ou pouquíssimo espaço para fazer nos empregos que eu tinha. Então o canal me permitiu também explorar essa área do meu cérebro aí que antes era um pouco mais abandonada, né, de mexer com a minha criatividade. E eu também lembro de muitos perrengues, né, então como eu falei pra vocês, dormia pouco, cara, cheguei a acordar de madrugada pra renderizar vídeo, que dava problema, editar vídeo até de madrugada, passei vários problemas com equipamentos que davam pau, e aí tinha que se virar nos 30 pra resolver. Eu comecei gravando, como eu falei pra vocês, naquele mesmo cômodo da cozinha lá, todo torto, cara, com o microfone fuleiro empilhado em cima de um monte de livro, né? E hoje em dia eu felizmente tenho um pequeno escritóriozinho aqui com todos os equipamentos que eu preciso, tem uma iluminação bem caprichadinha, um microfone bem decentezinho, né? Então eu tenho essa noção também de que eu comecei bem praticamente sem nada, né, de equipamento assim, e hoje em dia eu tenho toda uma estrutura para me apoiar. E essa jornada também me possibilitou ajudar familiares e até colegas de profissão, né, uma parte de gente aí quando precisaram, tanto dando apoio financeiro quanto também emocional, assim, que certamente tentando ali ser um pouquinho assim de um porto seguro, de certa maneira, né, para algumas situações que aconteceram aí. Então, muito feliz também de poder ajudar outras pessoas, né, com tudo que eu conquistei aqui no YouTube. E já que esse negócio tá gigantesco, né, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o futuro, que eu não sei o que vai acontecer exatamente, mas as coisas como elas estão no momento, pra mim, elas estão um pouco mais confortáveis, né. Quando eu perguntei pra minha esposa se ela lembrava alguma coisa interessante dessa minha jornada pra eu acrescentar aqui no vídeo, ela falou: quando você começou a dormir igual uma pessoa normal. Porque, como eu falei, eu tive muito problema, né, durante anos aí com sono. E aí, depois que eu pedi demissão no final de 2020 daquele meu emprego fixo, eu tenho mais horas pra dormir. Então, hoje, isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Nesse momento, né, no último ano aí, eu tenho dormido muito bem, né, muito bem. Então isso aí também é uma coisa que eu espero levar para o futuro para poder dormir bem. Mas falando de coisas que acontecem fora do colchão, né, que acontece aqui no meu escritório, eu acredito que o canal Bitfoot vai continuar, né, por mais um tempo. Eu tô tentando sair bastante da caixa. Tive uma ideia bastante interessante, creio eu, para a série recentemente aí, para quem tá assistindo esse vídeo quando ele tá saindo em fevereiro de 2022, né, talvez alguém assista no futuro. E também tem outras ideias que eu acredito que podem dar bastante certo já no meu caderninho. Eu tenho um caderninho lotado de ideias, né? Então dá pra fazer muita coisa. E pro Eurofoot mais ainda. O caderninho de ideias do Eurofoot, amigo, se imprimisse, dava... Nossa, tá ligado? Aqueles pergaminhos gigantescos de filme, assim, desenho animado, na real. Que o cara abre o pergaminho vai rolando pela casa inteira, assim. Né? Já falei várias vezes, se um dia acabar o assunto no Eurofoot, é porque eu tô sendo incompetente. Porque, cara, tem assunto infinito pra falar lá. E eu tô muito feliz com o andamento do Eurofoot também. Tem outras coisas que não estão dando tão certo assim quanto o Bitfoot e o Eurofoot.
né, por exemplo, as lives, mas cara, as lives eu tô muito feliz também da forma como elas estão. Em termos de números não são excelentes, mas em termos do que elas me proporcionam, que é um oásis do FIFA, né? Eu fugi um pouquinho dessa loucura desse jogo aí e testar outras coisas, ter um contato mais próximo com a comunidade, tem funcionado muito bem também. Eu tenho planos para outros canais aí que eu tenho, né? Nesse momento eu tenho 6 canais, mas apenas 3 ou 4 agora, né? 4 estão ativos. E, enfim, eu não sei o que vai rolar no futuro, mas eu estarei presente certamente, né? Eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem criar conteúdo. Pra ser sincero, eu trabalhei tanto nesses últimos anos que eu não sei mais me divertir. Isso é uma coisa que eu converso bastante com a minha esposa. Tipo, eu termino as tarefas do dia assim, aí sobrou um tempinho livre, aí eu falo, cara, putz, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou adiantar a thumb de amanhã. Porque, eu não sei, eu fiquei meio que viciado em trabalhar. Eu tô rindo de nervoso, tá? Não é uma coisa boa, não. É uma coisa que o capitalismo ele faz com a gente, né? Essa ideia de que você sempre pode ganhar mais e ser melhor e crescer mais se você trabalhar mais e se esforçar mais. E tudo depende do quanto que você bota ali na parada que você quer atingir, dos seus objetivos, de você batalhar por aquilo. Então a gente entra numa pira de nunca ficar tranquilo, né? Então a gente esquece que a beleza da vida é se divertir, que é curtir a vida, é descansar, né? Isso aí que é o melhor de tudo. Mas enfim, hoje em dia, sendo bem sincero, às vezes eu vou descansar e falo, putz, cara, nem sei o que eu vou fazer. Acho que é mais fácil editar um videozinho lá pro Bitocracia, né? Acho que é mais fácil fazer isso aí do que me divertir, que eu não sei mais como é que faz. Então, ainda tem muita coisa pra melhorar mentalmente pra mim aí, de repente, né? Voltar a fazer umas coisas mais por prazer e não só tudo trabalho, tudo trabalho, tudo trabalho. Ainda que, obviamente, né, pessoal, eu também queria deixar claro pra quem chegou até o final do vídeo aqui que eu tenho total compreensão do privilégio absurdo que é o meu trabalho, uma coisa que a maioria das pessoas seria muito feliz de ter, né? Eu sei que tem muita gente passando dificuldade no mundo inteiro, especialmente no Brasil, então eu também não quero parecer aquela pessoa idiota que não percebe, não tem gratidão pelas coisas que ela tem, muito pelo contrário, sou muito grato por tudo que eu alcancei, tudo que eu tenho, a vida que eu tenho, os meus canais, meus projetos, mas só tô querendo dizer que algumas coisas não são tão fáceis quanto parece, então mentalmente já estive melhor, já estive mais saudável mentalmente, né? Mas devagarinho a gente vai consertando as coisas. Já tô dormindo bem, né? Então daqui pra frente é só melhorar, beleza? Bom, acabou meio estranho esse papo todo, mas eu queria agradecer a todos que ouviram ou assistiram isso aqui, né? Realmente foi algo muito diferente, que eu nunca tinha feito no canal, mas eu acredito que é muito importante e muito especial dar informações, detalhes assim sobre a trajetória, para as pessoas entenderem um pouquinho como é que as coisas aconteceram e principalmente, tipo, se você chegou até o final, tá me ouvindo nesse momento ainda, é porque provavelmente você gosta muito do meu trabalho, né? Então eu acho muito legal ter essa conexão também, de você, saber com mais detalhes o que me levou até aqui, os problemas que eu passei, as coisas que eu acertei e errei, né? Eu acredito que deve ter dado mais de 1h10 já esse pod vídeo aqui, né? O videocast. Acredito que eu consegui pincelar em algumas coisas, mas de qualquer maneira queria agradecer todo mundo novamente, né? Não só por ter assistido esse vídeo, obviamente, mas pelo apoio ao longo da jornada, tranquilo? Vamos chegar um dia em 2 milhões? Duvido que eu vou aguentar o FIFA até 2 milhões, mas vai saber, quem sabe o próximo objetivo é 1 milhão lá no Euro, né? Lá no Eurofoot. Beleza, amigos? Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço, falou! Mas vocês lembram do gol de bike do Benito Benítez, né? Quem chegou aqui até o final, comenta aí, Benito.